Oi, Aline, bem-vinda. Hoje a live tem visita. Eu vou fazer junto com a Tariana. Você vai gostar, ela é top. Bem-vinda, Nelly. Jana. Sejam bem-vindas, vão chegando. Tem uma setinha aí embaixo. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, encaminha por direct, convida as amigas para participar. A Tariana, que é a minha convidada, já chegou, está entrando aqui agora. Cláudia, tudo bem? Bem-vindas. Tudo bem? Tá linda, hein? Tudo bem, você também está gatíssima. Tá tudo bem? Oi, Ana. Bem-vindas, sejam todas muito bem-vindas. A gente vai começar as apresentações para não perder tempo, porque as lives aqui têm tempo e o tema é cumprido, né? E então vamos partir para as apresentações para a gente conseguir falar o máximo, dar o máximo de conteúdo para elas, tá? Então essa, para quem não conhece, é a Tariana. Ela é simplesmente maravilhosa, uma psicanalista top, empreendedora digital, trabalha também com mulheres. E eu gosto demais da Tari porque ela trata de temas que são polêmicos, que tem uma dificuldade até de abertura em outros canais, né, para ela se apresentar, porque ela fala de mães em especial, ela não trabalha só com isso, mas ela trabalha em especial abusos por parte de mães narcisistas. Esse é o carro-chefe, digamos assim. Eu estou errada, Tariana? É isso mesmo. Né? E não é fácil a gente falar que existe mãe má, que existe mãe doente, que existe mãe que traz um monte de problema pra gente e que a gente sofre um monte de consequência disso tudo. É um tema bem difícil, mas é um tema necessário para que a gente consiga salvar o máximo de mulheres que sofreram com isso e também salvar as próximas gerações, porque quando você detecta que tem algum problema dentro da sua família, você consegue lutar contra isso e não se tornar uma mãe narcisista também, né? Então a ideia aqui é contribuir com famílias saudáveis. Tari, quer falar? Quer se apresentar de alguma outra forma? Alguma coisa que eu deixei de dizer? Acho que o grande foco mesmo é, como você falou no primeiro momento, quebrar o ciclo de abuso, né? A gente faz a nossa parte, é uma honra a gente fazer a nossa parte e dedicar a nossa vida a viver de uma forma mais leve, de uma forma diferente, onde a gente possa ser a gente mesma e os nossos filhos também, né? Porque essa ferida que é passada de forma transgeracional faz com que as pessoas se percam. E aí não tem como não ter um monte de transtorno mental, né? É isso aí. E é isso. E eu trouxe a Tari aqui. Num primeiro momento, ela vai contar pra gente que história é essa de narcisismo materno. Ainda tem muita gente que entra no meu canal. Agora, há pouco tempo eu falei sobre isso. Até cheguei a te marcar, eu acho que não, em alguma publicação. E toda vez que eu falo sobre esse tema, tem aquele burburinho, aparece um monte de gente nova aqui. Eu tenho um monte de mães, hoje mães, mas que são filhas de mães narcisistas, que me seguem e que às vezes eu, inclusive, dou um atendimento, né, converso no privado, tento ajudar de alguma maneira. E não podia deixar passar. Logo quando eu comecei a falar sobre temperamento, já veio logo uma filha e me chamou no privado e fez algumas perguntas. Né? Eu quero entender o temperamento da minha mãe, né? Achando que isso seria talvez uma possibilidade de solução ali para ela se relacionar melhor com a mãe dela. E aí eu falei, cara, eu não posso falar de narcisismo materno sem convidar a Tariana, que é expert. Então é por isso que você está aqui. A gente vai falar sobre temperamento também e vamos associar essa questão aí do narcisismo. Para que as pessoas entendam o que é, eu quero que você faça as honras. Flávia, bem-vinda.
e explique o que é narcisismo materno, como é que eu vou saber se eu sou filha de mãe narcisista ou não, ou se eu sou uma mãe narcisista, talvez seja uma oportunidade para que essas mulheres também se autoavaliem, né, de alguma forma encontrem algum ponto que elas possam melhorar, né, como mães também. Então, a palavra é sua, estou aqui para te ouvir, amo te ouvir, e depois a gente fala sobre temperamento, tá bom? Tá bom. Eu acho que no primeiro momento a gente tem que entender o que é narcisismo, tá? Narcisismo é uma característica com a qual todos nós nascemos. Todo bebê nasce narcisista, se sentindo o centro do universo, porque para ele é. Então, tem aí um processo de desenvolvimento psicológico que faz com que a criança vá passando por vários estágios e chegue num estágio onde ela entende que ela é um indivíduo entre vários e todo mundo tem uma existência própria e ela tá de boa com isso. E ela vai lá e vive a existência dela e a existência do próximo não é uma ameaça para ela. Mas o narcisismo, ele acontece num espectro. Então, digamos, vamos imaginar um espectro de 1 a 10. A gente tem, eu vou descrever como é que são os comportamentos das pessoas em momentos diferentes desse espectro, e aí a gente vai entrar no narcisismo patológico. A razão que eu vou descrever outros momentos é porque a gente vai entender melhor que, inclusive, mães que não têm o narcisismo patológico e têm pouco narcisismo também podem deixar sequelas nos seus filhos. E onde é que a gente tem que mirar? Como é que é saúde mental, então, né? Porque o foco é a cura. Então, digamos que alguém que se encontra na pontuação de 1 a 3 é uma pessoa que não consegue se colocar. Opa, deu uma travada para mim, gente. Ah, pronto, Não, para voltou. mim tá perfeito. Tá bom. Estou ouvindo bem. Tem uma tempestade que está prestes a começar. Eu quero ver como é que vai continuar essa aqui. Pois é. Mas bora lá. Então, essa pessoa, não conseguindo se colocar como centro da própria existência, ela não consegue se expor para ninguém, ela não tem um ombro amigo nunca, ela acha que as necessidades dela, se ela expor, a relação não vai aguentar, ela não pede ajuda, ela, mesmo em situações onde faria sentido ela receber atenção especial, por exemplo, digamos que o marido dela falece, ela precisa de uma atenção especial, ela se acha tão insignificante e não digna de receber atenção que ela se isola para dentro de si, ela cai na depressão. Então, quando a gente tem pouco narcisismo, a gente não leva a sério nada que vem de dentro da gente. A gente não leva a sério os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas necessidades. Então, a gente não vive essas coisas. A gente se esvazia de si e não se expõe a ninguém para ser realmente acolhida e sentir uma conexão. Então, uma solidão também. E essas pessoas podem deixar sequelas nos seus filhos porque elas não conseguem lidar com tanta dor e elas podem se isolar para dentro de si, aí elas não estão disponíveis para a criança. Aí, vamos imaginar pessoas no 4, 5, 6, né? Essas pessoas, elas levam a sério aquilo que vem de dentro delas. E elas sabem identificar suas próprias necessidades, satisfazê-las. Elas sabem pedir ajuda e elas aprenderam que não tem problema ser vulnerável, entrar em contato com solidão, vergonha, culpa, inveja e expor isso para outra pessoa, porque elas aprenderam na infância que esse outro vai receber bem essas emoções pesadas. Não tem problema uma criança sentir essas coisas. Sempre houve uma disponibilidade não invasiva, não julgadora, que respondesse em tempo hábil e amorosa para receber essas partes mais sombrias da criança. Então, o adulto que viveu isso leva a sério as suas emoções, tem relacionamentos saudáveis, consegue confessar que estava errado e olha só, consegue pensar grande, ter grandes sonhos, sem depender da validação que isso geraria para sentir que tem valor próprio. E se a pessoa fracassa, não tem problema, ela não tem problema de entrar em contato com a vergonha. Então, é segura, ela se arrisca, ela acredita em si, não é? Recebe atenção em momentos que faz sentido. Aí, a gente tem as pessoas, peraí, aguinha, que a pessoa fala muito. A pessoa fala, sempre tem minha aguinha, sagrada.
Aí a gente tem as pessoas que pontuariam no 7, 8, 9. Aqui a gente já está falando de um narcisismo patológico, que é o quê? Essas pessoas, na sua infância, porque a gente sabe que quando se trata de feridas narcísicas, de ter a mais ou a menos, a característica do narcisismo, isso não é genético. Isso tem a ver com a criança ter conseguido formar um laço afetivo seguro com os cuidadores. Então, algumas dessas crianças aprenderam que aquilo que elas punham para fora, suas emoções, seu ponto de vista, suas preferências, seus desejos, não era recebido por cuidadores não invasivos, não julgadores, que respondessem em tempo hábil, que fossem amorosos. E aí elas aprenderam: as minhas necessidades não serão satisfeitas. E vendo comportamentos narcisistas nos pais, e até querendo fazer parte do mundo dos pais, a criança aprende a forçar os outros a dar a ela o que ela precisa. E aqui é o seguinte: essa criança aprendeu que ela não pode existir. Então ela cria um falso eu, que é baseado em fantasia, de como ela é especial, como ela está acima dos outros e tem direito de receber tratamento especial. Ela fica tão centrada nessa necessidade de ser validada externamente, porque não tem senso de eu. E sem essa validação, ela literalmente sente que está desintegrando ou entra em depressão. Que ela força todas as pessoas ao seu redor, aqui não faz isso com os familiares, força eles a se esvaziarem de si para serem apenas de suprimento narcisista, ou seja, para dar para ela essa validação externa de que ela existe, dando aplauso, admiração, fazendo os filhos sentirem medo, também é um suprimento narcisista. Culpa, sentido dó da mãe. Ela vai manipulando todo mundo a se esvaziar de si e fazer o que ela quer. Então, uma mãe narcisista é uma mulher que desde a infância se encontra lá no 7, 8, 9, e o 10 é o psicopata. Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista, tá? Esse não enxerga a gente como ser humano mesmo, não tá nem aí, toma o que quer do outro, não tá nem aí para consequência, é um extremo, extremo mesmo. Mas no 7, 8, 9, aí qualquer possibilidade de melhorar a relação vai depender da capacidade dessa pessoa de ter insight sobre o que faz, né? Como isso gera uma quebra nas relações, e também conseguir entrar em contato com a própria vergonha, com a própria solidão, com o fato de que precisa dos outros e não é assim tão grandioso e acima de todo mundo. Pessoas que conseguem se sentir seguras o suficiente para entrar em contato com isso podem, de uma forma, né, a longo prazo, você pode ter um relacionamento com uma pessoa com narcisismo patológico 7, se ela tiver insight e tiver capacidade de ser vulnerável. Mas a gente está falando aqui de pessoas que também não vão ter. E aí você pensa na sua mãe, você pensa no seu pai, aqui mãe, e você não consegue identificar ao longo da sua vida um momento onde ela realmente assumisse um erro. É bizarro até. Porque você vê que as pessoas de fora são diferentes. As pessoas conseguem falar: eu estava errado, desculpa, em graus maiores ou menores. Mas a personalidade, digamos, quando é um transtorno de personalidade, né, aí a gente está falando de pessoas que não conseguem entrar em contato com essa vergonha. E elas vão manipular tudo e todos e usar, inclusive, da violência, da agressão, seja passiva, direta, indireta, aberta, oculta, para que a situação faça com que ela fique por cima, sempre acerta da situação, e sempre tem um bode expiatório, tem alguém para absorver o impacto. E o relacionamento com ela é um relacionamento onde, desde a infância, você aprendeu que você não podia existir, porque senão sua mãe ia perder total interesse em você. Que você só poderia ser o que ela queria. E aí, na fase adulta, você não sabe quem você é, você tem baixa autoestima, você faz um monte de coisa só para receber validação, inclusive se fazer de vítima ou ter grandes conquistas, mas nem saber por que você está fazendo aquilo. Como uma dependência também para se consolar da falta do seu eu, de contato com o seu Há eu. também uma possibilidade dessa pessoa se autodestruir
Com Perde certeza. o valor num nível tão alto que ela se destrói, porque já que a mãe não ama ou não consegue demonstrar amor, enfim, e ela não existe ali para aquela mãe, é possível também uma autodestruição. Com certeza. De várias formas. Por exemplo, a criança quer ser enxergada pela mãe. De qualquer jeito. A gente tem um gato Uhum. miando no fundo, mas assim, é isso, né? Um monte de gato pequeno. Eu coloquei ele para fora, mas ele entrou pela janela, esse gato. Então, por exemplo, a criança quer ser enxergada pela mãe. Se você foi o bode expiatório da sua família e você só foi enxergada dessa forma, você assume essa identidade. E você continua fracassando em várias áreas, porque assim pelo menos você é enxergado. E tem outras formas, né? Se você for criança invisível, você se apaga na depressão. Você vira esquizoide, você se isola, você não, enfim, não se compartilha com ninguém. Então tem várias formas de se destruir, né? Eu falei exatamente, agora você falou, eu lembrei. Foi sobre isso que eu falei, né? Sobre os personagens dessa trama que parece de novela, mas não é, né? Que é o invisível. Sim. é, E aí fui descrevendo e foi nessa semana aí que aqui, nossa, foi assim, todo mundo super interessado, todo mundo se identificando alguém da família e querendo que eu falasse mais. Eu falei, gente, tem que trazer a Tharia aqui, porque ela vai Esse resolver assunto essa é assim. questão pra mim. É assim, né? É assim, gente, é assim. Começa a falar De da. forma prática, que tipo de comportamento que você observa com mais recorrência, inclusive nas mulheres que você atende, assim? O que Tá. que você observa mais? Não no pós, mas no período onde elas estão debaixo ali da tutela dessa mãe, que tipo de comportamento que costuma ocorrer ali naquela relação? Tá, entre a mãe e a filha, você diz. Quando elas Entre a ainda mãe e a estão nessa. filha, como que é o tratamento? O que que acontece? Eu estou te fazendo essa pergunta assim, pensando numa questão bem prática, visualmente prática, para que essas mulheres que estão assistindo a gente consigam entender até que momento, até que ponto é normal e até que ponto não é. Eu recebi uma moça por direct, ela conversando comigo, e Uhum. ela diz que ela só tem vontade de morrer porque qualquer coisa que ela faça, não importa o que seja, está errado. E é muito duro, porque para todo mundo, do mundo inteiro, os pais são as melhores pessoas do mundo, são pessoas religiosas, e eu estou te dizendo isso com muita tranquilidade, sou cristã, sou evangélica. E não tem ninguém perfeito em lugar nenhum, seja lá qual for a religião que a gente professa, que cada uma de nós aqui que está assistindo, e você também, e eu, isso não nos diferencia na nossa humanidade, na possibilidade da gente desenvolver alguma patologia. E ela disse que sofria muito, porque vinha deles toda uma cobrança que aparentava que era amor e cuidado. Então você não pode respirar, ela não podia, ela foi ter o primeiro celular com 23 anos, ela não podia namorar. E aí, para somar a essa questão patológica, no caso dela era pai e a mãe é que dava o suporte para o pai, ela ela então se anulou. E ela fala que já desistiu de casar e que está com muita dificuldade porque ela tem que viver para eles, porque ela não quebrou o ciclo. Ela entende que ela precisa servi-los 100% com a vida dela. Então ela só existe para servi-los. Então eu trouxe esse exemplo, eu sei que você tem muitos outros, inclusive piores do que esse. Mas para que as pessoas que estão assistindo entendam até onde eu tenho que ir com pai e mãe e até onde não, tá? E aqui eu não estou levantando a bandeira de desrespeito a pai e mãe, enfim, não é essa a ideia. A gente está falando de doença, a gente está falando de gente que precisa de respirar para existir, que são essas mulheres, homens e mulheres, né? Que não puderam existir durante boa parte da sua vida. E aí as pessoas falam, meu Deus, agora nesse momento nós temos 42 pessoas assistindo e essas pessoas pensam, meu Deus, será que eu sou filha de um pai ou de uma mãe narcisista? Então aquilo que eles fizeram era um exagero, eles estavam me tirando o direito de escolher, de existir, de ser, né? Então eu queria que você
trouxesse uma perspectiva bem assim, prática, para o pessoal se enxergar aí nessa história toda. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que tem uma certa experiência emocional de estar lidando com narcisistas, ou especificamente com mãe narcisista. Se você ainda considera emocionalmente que a sua família é um porto seguro, no sentido de que, tendo contato com sua mãe, você se sente energizada, você se sente bem. É muito simples. Vamos para um aspecto de o que você sente mesmo estando perto da pessoa. Tá? A personalidade narcisista, você se sente absurdamente drenado. Parece que você fica hipersensível perto daquela pessoa e seus gatilhos ficam super ativados. Aquilo sempre é uma invasão, você não consegue dar nome. Você não entende, você não consegue descrever de que forma que ela entrou em você e bagunçou você. Mas você tem uma repulsa em ter contato com aquela pessoa, porque você, desde a infância, teve que pisar em ovos. Então, a sensação de ter que pisar em ovos, senão a realidade pode desabar. É um forte sinal de que seus pais, sua mãe, sugavam toda a família para o seu estado emocional. A narcisista faz isso. Então, a narcisista, ela não consegue administrar as próprias emoções, não tem essa inteligência emocional. O que ela faz? Ela faz os outros sentirem o que ela está sentindo. Então, se sua mãe, quando ela estava mal, todo mundo tinha que estar mal também, é um outro sinal. Ela não é aquela pessoa que, opa, tenho que me acalmar, eu vou lá no canto, eu vou me acalmar, quando eu estiver centrada, voltarei e vou lidar com essa situação. Não eu estou sentindo isso é difícil de sentir. Quem vai sentir é você. E aí, através de ataques de fúria, de agressão física e ou emocional, psicológica, okay? De manipulação, né, agressão passiva, de se infantilizar do nada e começar a agir como uma criancinha, de te punir com silêncio, cortando o afeto de um segundo para o outro, como se você deixasse de ser a filha dela, né, o filho dela. Ela vai manipulando você a fazer o que ela quer. A mãe narcisista, ela não consegue assumir erro, a não ser que seja para manipular você a sentir, dessa vez vamos reatar a relação e dessa vez eu serei enxergada por ela e amada da forma que eu quero. Mas você tem 40, 50, 60 anos e na sua história com a sua mãe você não tem exemplo de quando ela enxergou o seu lado. A filha tem a nítida sensação de que não interessa o que você fizer, mesmo que você falar, mãe, me dá uma lista de exatamente como que você quer que eu seja. Eu vou fazer tudo numa performance Não é impecável. suficiente. Nunca é o suficiente. Você nunca é o suficiente. O narcisismo é uma defesa psicológica contra uma sensação de ser profundamente inadequado, que é o tido oculto sempre. Então, como ele sente, eu nunca sou o suficiente, o que o narcisista faz? Faz os outros o que ele sente. É a única forma que ele sabe administrar a emoção. Então, E teve uma nunca você... narcisista não ama. É uma pergunta. Teve uma pergunta aqui. Mãe narcisista não ama nunca o seu filho? Tá. Tem algumas coisas a serem mencionadas aí. Primeiro, todos nós estamos em algum lugar do espectro do grau de narcisismo. Então, onde que está essa mãe desse espectro, né? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Que para mim está tudo travando. Mas se você tiver... Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Então, isso você verifica se perguntando se você já conseguiu ver a sua mãe conseguindo ser vulnerável, assumir um erro e melhorar um comportamento. Tá? Fora aí, existe uma coisa que é assim. Existem comportamentos que a sociedade diz que são amorosos, mas não são. Então, não é amoroso uma mãe deixar de cumprir o seu papel e tornar desnecessária. A função da mãe é criar adultos para o mundo. E se você, em nome do amor, não deixa aquela pessoa, né, bater suas asinhas, isso é uma negligência e uma forma de abuso que a sociedade aplaude. Fala, que bonitinho.
bonitinho, não sei o quê. Não, aquela mãe não tem um senso de eu e ela deriva um senso de eu através da relação. Então ela precisa que a outra seja sua aprisionada. Não é assim, né? Então também tem um fenômeno onde crianças naturalmente idolatram seus pais e muitas mulheres narcisistas têm filhos para formar uma relação simbiótica lá, onde o filho vai satisfazer todas as suas necessidades. Porque enxerga o outro como uma forma de ter suprimento narcisista. Mas, na infância, as crianças já dão esse suprimento para os pais. Então, muitas filhas e filhos de narcisistas notam uma nítida diferença no tratamento das mães com elas, quando elas entraram na adolescência. Porque na adolescência, você quer saber mais dos seus amigos, da opinião dos seus amigos, do que da opinião dos seus pais. Você deixa de dar importância para ela. Você deixa de idolatrá-la, não é? Você começa a querer beijar, transar. Então você vai criar uma vida própria. Daqui a pouco você vai se relacionar com alguém, casar, ter filho. Não, como assim? Então tem essa experiência de, nossa, mas minha mãe me amava. Eu lembro que até a adolescência a gente tinha uma relação. Mas aí, a partir do momento onde você demonstra individualidade, não aí tem acaba. como. Exatamente. Entendi. Tem uma moça que é a Tainá perguntando se a mãe pode agir de forma oferecendo presente para manipular, para controlar e com certeza, né? É a mãe dissimulada, né? Tem um monte assim que Na você verdade, demora para perceber a intenção por trás, né? E fica presa ali, às vezes, por até uma necessidade financeira. Inclusive, que ela faz questão de manter a sua situação financeira desse jeito, que é um jeito de continuar te manipulando também, né? Não é só presente, às vezes banca mesmo, né? Enfim. sim. E aí, claro, Então, tem a é parte da assim filha de não querer se desprender daquilo, né? O que a gente tem que entender, a Tainá tem que entender também, é que assim, existem mães que gostam de presentear. Isso, presentear em excesso não faz essa mãe ser narcisista. Agora, manipular o filho porque deu alguma coisa a ele, aí a gente já tem que observar melhor. Então, não é o presente que faz dela uma narcisista. Tem um monte de mãe, minha mãe vive me enchendo de coisa, mas ela tem zero narcisismo. Isso, você tem que observar a dívida que isso gera. Isso Essa é a aí, não questão, tem entendeu? dívida, você faz porque você faz, você dá. Porque Isso, você tem prazer em dar para o teu filho e ele não te deve nada, nem uma visita, entendeu? Você isso. faz, A e filha, quando eu faço também, como forma de retribuição, é porque existe uma coisa na relação humana que se chama reciprocidade. Então é normal eu também querer retribuir a minha mãe, até aí tá tudo bem. Então a gente também tem que ter a sensibilidade de não achar que tudo é manipulação, porque aí quem tá ficando doido também é a gente, né? Não pode confundir, exatamente. Isso. tá? Então, a filha ou o filho de narcisista tem a nítida sensação de que deve à mãe a própria vida. E Isso não aí. tem como escapar. E Falta de tudo empatia. que fazem para você, eles cobram. É isso aí. Eu não tô dando conta, você sabe, né? Muita gente Ah, falando com não, a é gente. assim mesmo. Ó, uma outra coisa que é legal mencionar, que é muito comum para vocês identificarem os comportamentos narcisistas, é a inveja crônica. Então, as mães e pais narcisistas, como não têm um senso de eu e se sentem inadequados, o sucesso do outro incomoda. Porque é um espelho para todas as coisas que eles fracassaram ou sentem que fracassaram. Então, de formas indiretas ou muito diretas, eles vão colocando minhocas na cabeça dos filhos para, quando os filhos têm desejos, eles começarem a pensar, não, de repente esse desejo não deve ser levado a sério. De repente é besta mesmo. De repente eu não dou conta mesmo. De repente, sem minha mãe, eu não vou conseguir mesmo. E é tudo porque tem inveja, né? Inveja da beleza da filha, do corpo da filha, da juventude da filha, da inteligência, da liberdade, da amorosidade, enfim, do talento. Dependendo do papel que essa filha desempenha aí nessa relação também, a, a, a mãe também pode impulsionar, alimentar, porque ela olha só como eu sou boa, porque olha o que deu a minha filha, como ela é maravilhosa. Né? Ela é assim porque eu fiz dela isso aqui. Né? Que também tem o outro Isso. lado. Às vezes não quer te ver na pior, porque tem lá
cada filho, no caso, teria ali um papel, né? E vai ter também a filha que vai massagear o ego dessa mãe. Então, o outro que é ruim, que é isso, que é aquilo, o outro aí, tá vendo? Olha, eu tenho 2 filhos, um deu pra coisa boa, outro deu pra coisa ruim. Um é maravilhoso e o outro não é. Então, meio que usa ainda o sucesso de um e valoriza e impulsiona um e paga os melhores cursos e manda para não sei aonde, enquanto o outro tá lá esquecido também, né? Então, às vezes você tem uma mãe narcisista e você nem sabe, porque não é você que sofre. Talvez você seja o filho aí, que é preferido, né? Que é o filho dourado. A respeito da criança dourada, ninguém, na verdade, nessa relação consegue existir. Porque a criança dourada, ela recebe a mensagem que só existe se fizer performance. E tem um total tédio, ou desinteresse, ou mesmo aversão por parte da mãe com relação a qualquer expressão da sua própria individualidade. E é uma pena, porque frequentemente a criança dourada pode ser a última a se desprender, ou nunca vai se desprender, porque sua total identidade foi moldada para ela aplaudir a mãe, para ela fingir que tudo que a mãe quer é certo, para ela ser a líder de torcida da mãe. Nem toda criança dourada é narcisista, ou psicopata, ou falta de empatia. Não. Às vezes é psicóloga da mãe, entendeu? Ou alguém que tem que fingir que todas as escolhas da mãe são as certas. Então, Isso aí, Planeta Coré está dizendo, o dourado também não tem identidade. Normalmente não tem identidade. Ele vive ali para satisfazer a mãe também. De outra forma. Só é um jeito diferente. Ela se alimenta um pouquinho de cada um. E aí, Tari, o que eu queria trazer é já entrando no tema do temperamento, né? A gente pensar... Veio uma pergunta assim para mim. Existe algum temperamento, e aqui no meu canal, para quem não me conhece, eu tô num mês especial falando sobre temperamentos humanos, então é colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico, é sobre isso que a gente está tratando aqui no IG. E aí me veio uma pergunta por direct assim. Existe algum temperamento que seja mais propício a desenvolver o narcisismo? Essa pergunta veio de uma filha de mãe narcisista que entende que essa mãe seria, no caso, colérica, tá? E aí, antes de eu responder, eu queria que você mostrasse a gravidade dessa patologia para que todo mundo entendesse o porquê da minha resposta, tá? E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos nós e as nossas circunstâncias. Traduzindo, nós somos genética e somos o meio onde a gente vive. Aprofundando um pouquinho mais, a genética trata do temperamento. O temperamento é algo genético, tá? Então, eu nasço com um temperamento já determinado. Mas a minha personalidade, e a gente está falando da personalidade narcisista, a minha personalidade é construída ao longo da minha vida. Ela pode ser frágil, fraca, sabe? Ou ela pode ser virtuosa, ela pode ser adoecida, ou ela pode ser saudável, sã, boa, sabe? E aí, assim, para entender melhor a diferença de temperamento e personalidade, eu gosto muito de usar uma imagem, que é a dos ossos. Então, o temperamento são os nossos ossos, eles estão lá dentro, eles são a nossa estrutura primeira e são eles que nos dão a inclinação de ação no mundo. Então, uns vão ter uma tendência mais expansiva, outros mais introspectivos e assim vai. Já a personalidade é como se fossem os músculos, a nossa musculatura, que se desenvolve se a gente trabalhar ou se a gente não trabalhar. Ou se a gente trabalhar negativamente, ela também se fortalece. Você ser uma pessoa de personalidade não te faz uma pessoa boa e virtuosa. Você pode ser uma pessoa de personalidade da pior espécie, tá? Então, a personalidade forte, ela pode ir para o bem ou para o mal. Dito isso, diferenciando aí essa questão, fica para mim, eu não encontrei nenhum estudo que afirme, que tenha sido feito, né, e que afirme que coléricos e melancólicos teriam mais inclinação a desenvolver o narcisismo, tá? Isso não existe.
Porque todo temperamento tem coisa boa e ruim. Então, temos, então, boas inclinações, somos um mundo de possibilidades, internamente falando, né? Então, a gente pode ir para todo lado, a gente escolhe, né? E vai vivendo, escolhe, também vai sendo exposto a um monte de coisa, e a soma disso tudo, do meio da casa onde eu nasci, da mãe que eu tive, da minha inclinação natural, né? Ou da minha dificuldade, ou da minha facilidade, vai fazer de mim quem eu sou, tá? E aí que não tem como a gente pensar na personalidade narcisista relacionada a um temperamento específico, porque é uma soma de todas as coisas, tá? Parece, na maioria dos casos, que a mãe narcisista é colérica, porque existe uma característica que é muito forte no colérico, que é a clareza do que ele quer. Ele é obstinado, ele sabe o que ele quer e ele vai, tá? Se ele não desenvolve uma personalidade virtuosa, ele vai passar por cima para conseguir o que ele quer. Porque ele disputa poder, ele é líder nato. Agora, ele pode ser um líder maravilhoso, depende da personalidade que ele vai construir ao longo da vida. Por causa dessa característica, dessa inclinação para o controle, é muito comum a gente associar o temperamento colérico às mães narcisistas ou às pessoas com transtornos de personalidade. Mas isso não é fato. Eu tenho certeza que você tem exemplos de mães mansas, boas, que todo mundo gosta de estar por perto, mas que têm transtorno de personalidade narcisista. E mansidão não é uma característica, por exemplo, do colérico. Então, eu posso associar, enfim, determinar que todo colérico ou que todo melancólico que vive, que tem a inclinação para se vitimizar é necessariamente um narcisista em potencial. Você está entendendo? Então, eu não vejo essa possibilidade. Então, a resposta para a moça que me mandou a mensagem é que não. Tá? Então, não existe um temperamento ou dois temperamentos que sejam assim, que venham na frente, né? Então, só pode desenvolver esse transtorno se eu for colérico ou se eu for melancólico? Não. Qualquer pessoa de qualquer temperamento pode desenvolver um transtorno de personalidade e também muitos outros transtornos de personalidade, não só o narcisismo. Tá? Narcisismo é dois transtornos que a gente tem de personalidade. Pelo simples fato de que o transtorno de personalidade ele é construído ao longo da jornada da pessoa, ele não nasce com a pessoa, e você falou isso logo no início, não, porque não nasce, não é genético. Então a pessoa desenvolve essa característica aí, esse transtorno. Então, todo temperamento ele tem coisa ruim, coisa boa. O que você faz com as coisas ruins e com as coisas boas é que constrói a sua história e aí vai te adoecer ou vai te fortalecer. Beleza? Entendeu, Tari? É isso aí. Então não tem isso, tá? Pode falar. Porque, por exemplo, a questão de você ser... Existem diferentes tipos de narcisista. Tem o narcisista grandioso, extrovertido, e o oculto, o introvertido. E essa parte de ser introvertido ou extrovertido, isso é muito mais ligado à genética do que qualquer outra coisa. Isso. Então, é isso aí. Então é isso. Mas o narcisismo não. Isso tem a ver com formação de laço afetivo seguro ou não na infância. Isso aí. E à medida que essa personalidade ela se forma, pelo contrário, né? Tem uma questão assim... Vou trazer primeiro a questão, porque senão eu vou me atropelar. A grande questão é, o transtorno de personalidade, ele mascara o temperamento ou ele dá vazão às mais inclinações do temperamento? Sabe? Essa é uma grande questão, tá? Então, o que eu entendo é que uma pessoa que desenvolve ao longo da vida um transtorno de personalidade é uma pessoa que em algum momento, ou por exposição à própria dificuldade, né, dentro da família, exposição ao narcisismo, maus tratos, etc.,
essa pessoa, ela vai dar vazão às mais inclinações do temperamento dela. O que ainda não faz dela uma pessoa com transtorno, tá? Mas no momento em que se estabelece o transtorno de personalidade, ela pode, inclusive, ela vai ser dissimulada, ela vai disfarçar as más intenções dela. Então, não vai ficar claro, observando uma pessoa que já está com a patologia, não é possível que você pode no máximo dizer se ela é extrovertida ou se é introvertida, se ela põe para fora, se ela explode, se ela expele, né, toda a fúria dela, ou se ela guarda, se ela retém, tá? Isso você consegue detectar, mas mais do que isso você não vai, porque ela vai fingir que é boazinha, fingir que é mansinha, e aí não tem como você detectar exatamente o temperamento daquela mulher ou homem, né? Porque eu entendo que sim, em um dado momento o transtorno, então, ele mascara absolutamente aquilo que você é. É como a musculatura, que fica por cima dos ossos. Então, você pode desenvolver uma musculatura ali ruim, né? A personalidade forte, cresceu o músculo, só que cresceu para o mal. E está escondendo ali o osso, que é o temperamento. Então, a gente não tem como definir esse temperamento dessa pessoa aí com transtorno. Tá? E tem uma questão que você simulação falou de bondade, isso aí. Isso, né? Nisso de simulação de bondade, vários autores falam que existem diferentes tipos de narcisistas. Então, a gente falou do introvertido, do extrovertido, mas existe aí justamente esse narcisista comunal. O comunal é o narcisista que especificamente tira suprimento narcisista de ter uma imagem de bondoso. Muitas pessoas de igreja, isso aí, ou de movimentos sociais, humanitários, porque a pessoa tem uma personalidade que é constantemente validada de bondoso. Bondoso é um tipo de narcisista isso. E é um terror que vive dentro da família, né? Por trás dessa aparência. Tari, eu ouvi mais de uma pergunta aqui. O que a gente faz se a gente é uma filha de mãe narcisista? Eu queria só falar uma coisa. Se você se identificou algum comportamento que você faça com os seus filhos, dentro do que a Tariana falou, a primeira boa notícia é que se você conseguiu enxergar isso, você não está no nível hard. Ainda tem chance e você precisa de terapia, você pode buscar ajuda, tem chance ainda de você salvar a sua família. E a segunda questão é se eu sou filha de uma mãe narcisista e ela de fato não admite, não aceita tratamento, nem admite que tenha o transtorno, o que eu faço da minha vida? Como é que eu vivo nesse inferno? Então, essa resposta é para a Tari, tá? Tá. Vamos lá. Bom, existe um medo natural de perder o amor da mãe e a gente faz de tudo para ficar lá do lado dela. Dependendo do grau de narcisismo da sua mãe, dependendo do quanto isso está impactando você, você pode decidir que faz mais sentido você reduzir contato, ou você cortar contato, ou você mudar o seu comportamento com relação a ela. Isso é uma decisão muito pessoal. No meu caso, eu estava num estado psicológico que eu precisei cortar contato, tá? Isso foi necessário para mim. E eu estava na China quando eu consegui cortar contato, que foi tudo estratégico. Não foi. Mas eu estava na China, graças a Deus. Então às vezes você está num estado psicológico que você não aguenta mais. Você tem que se fazer essa pergunta. Você aguenta mais onde você está? Onde está sua mãe no grau de narcisismo dela? Se você decidir que pouco contato é o que você quer tentar agora, e se você mora com ela, não sei se você mora com ela, qual que é a situação, eu sugiro que você, em primeiro lugar, se cure, porque senão você não vai ter força de fazer nada que é saudável para você. Porque a dinâmica do narcisismo materno é, eu não vou deixar você viver. Situação difícil, né? Vai ter que ficar por aqui. E você fica por lá. Então, quando você se cura, você deixa de depender do amor da sua mãe. E
Por isso você deixa de ter aquela obediência cega. Você começa a se dar permissão a ouvir o que faz sentido para você. Então, qual é o nível de contato que faz sentido para você? Aí começa a se fortalecer, busque terapia, busque o grupo Entre no Seu Poder, que é no Facebook, assista os meus vídeos de outras pessoas, sabe? Vá se educando para você se fortalecer e ter coragem de resgatar o seu eu real. Com relação à sua mãe, existem mães que estão lá no set, que se você conversar com elas, elas podem ter uma resposta meio violenta ou de não aceitar no início, mas você vê melhoria no comportamento delas. É aquele povo limítrofe. Se você quiser testar para a sua consciência estar limpa, comunicar com ela o que você precisa e como você sente. Mãe, eu me sinto envergonhada quando você faz comentários a respeito do uso. Por favor, pare. E se você vê que você finalmente tendo coragem de se comunicar com ela, ela melhora com o tempo, poxa, considere ser abençoada. Mas mesmo se você se comunicando de uma forma neutra, adulta, porque você tem que fazer a sua parte. Eu sei que para muitas de nós, a gente quer saber se é possível ter relação. Então você tem que fazer a sua parte de se comunicar se é isso que você quer, preservar a relação. Mas você vê que dela não tem nenhuma resposta, ou ela te humilha, te minimiza, ou joga os outros contra você, ou desconversa, né? Fala que você é louca, que você precisa de ajuda. Então, ajuste suas expectativas. Porque o quanto você vai conseguir ter uma vida própria vai depender das expectativas de receber um amor que agora você tem prova que não vai vir. Quando você saca, não vem esse amor, você pode viver um luto e realmente aceitar. E aí você constrói uma vida onde você não depende desse amor e dessa aprovação. Não é mole, não. Não. Esse assunto sempre rende. Olha, eu tô assustada. Eu tô lendo já as perguntas, o que eu queria, a relação que eu queria fazer entre temperamento e narcisismo e transtorno de personalidade foi feita, mas elas ficam alucinadas aqui querendo suas respostas. A gente está tentando, mas assim, a hora que o troço aqui começar a dizer que acabou o tempo, eu abro uma caixinha, marco você e a gente tenta depois ajudar um pouco, né, na medida do possível, porque, claro, é muita gente. Agora, gente, quem não conhece o trabalho da Tariana, precisa conhecer. Ela tá lançando um desafio. Como é que é esse desafio, tá? Divide com a gente. Aproveita para dividir. Tá, é o desafio Chuva de Amor Próprio, que começa dia 23. E o que são 5 dias de ferramentas práticas para você melhorar a forma que você se trata dentro da sua cabeça que você nem percebe. E é o que está sendo responsável por gerar a sensação de que as coisas não são possíveis para você, de que você nunca vai sair da situação onde você está, de que você não merece amor, de que isso, aquilo outro. Então a gente vai usar umas ferramentas para você ganhar consciência sobre como você está criando esse estado emocional dentro de você, para você conseguir, na prática, se amar. Todo mundo fala, você tem que se amar. Tá, mas como assim me amar? Se eu me olho no espelho, eu me detesto, não é? Bom, a gente vai explorar esse se amar na prática nesse desafio. E depois ela vai lançar também, tá perto também, ela vai lançar o workshop dela, né? Vai abrir vaga nova aí. Workshop Entre no Seu Poder. Depois eu vou divulgar para vocês aqui. Com muito prazer, porque eu adoro o trabalho da Tariana, eu acho que ela faz um trabalho incrível de resgate dessas mulheres aí que não necessariamente são filhas de mães narcisistas, mas que por alguma questão da vida sofreram, enfim, abusos, às vezes numa relação amorosa e já viveram tantas coisas. Então, esse trabalho dela é maravilhoso, é muito específico para isso e eu tô super dentro, Tariana. Eu já tô. Eu quero. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue responder mais alguma pergunta aqui. É normal começar a esquecer partes da infância depois de passar pela cura? Comum? Esquecer, de repente, os sofrimentos, as coisas que ela passou com a mãe. É normal isso? Ou é um bloqueio? Ela bloqueou porque era para se salvar?
Você acha? Quando a gente bloqueia, não é sinal de cura, na real, né? Então, por isso eu estou tentando entender a pergunta. Eu não sei se ela, de repente, estava querendo falar assim, nossa, eu pensava muito sobre essas coisas quando eu estava no início de processo de cura, mas agora eu não tenho saco, porque minha vida é cheia de coisas maravilhosas que eu construí. Não sei se é nesse sentido que ela está falando. Isso é normal. Ou de bloquear e dizer, eu descobri agora que sou filha de mãe narcisista, eu não quero mais nem pensar no que eu, né? Aí não seria cura ainda, né? Seria só o início Exatamente. da descoberta, né? Porque quando a gente está pronto para a cura, a gente, na verdade, tem flashbacks do que a gente sentia quando era criança e nem lembrava. São coisas É, fortíssimas. Então, é outros 500 esse processo aí. Desencadeia muita coisa que volta. E você tem que fazer uma releitura a partir do seu olhar de adulta desses eventos. descreve o meu pai. Falou que o narciso jamais admite erro. Sim, o pai também pode ser narcisista, Alessandra. Não é um privilégio aí da mãe, das mulheres, não. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gente, me perguntaram aqui, Tariana, como não replicar o padrão, e eu falei, lembrei da nossa live, lembra? Como não replicar o padrão narcisista com seus filhos? Tá na minha bio, tem o link, e tem também lá no YouTube da Tariana, tá? Ela também publicou na época, mas é que o dela é muito cheio de vídeo maravilhoso. Vai no meu, que o dela. O dela vocês assistem os outros. O meu não tem, vocês vão achar rapidinho. Com quantos anos é o ideal de contar para um filho adolescente que a mãe dele é narcisista? Eu não sei nem se a É o gente pensa igual, seguinte. Tariana, que começa você. Também não sei. Eu vou falar o que eu observo, tá? Tá bom. A primeira coisa que a gente tem que entender é que todo mundo tem um processo individual com relação a essa descoberta. E não adianta a gente querer decidir pelo outro que ele está pronto para uma coisa que a personalidade dele ainda não aguenta. Porque você descobrir que sua mãe é narcisista e decidir que você vai se curar é você deixar para trás a identidade que você teve até agora. Isso é aterrorizante, porque você não se sente nem minimamente pronta para criar outra coisa. Então, eu não sei, eu não conheço esse menino para te falar se ele é daquelas pessoas que ele é uma alma sábia, velha, que já saca muita coisa, que já conseguiria fazer sentido e estar num ponto de aproveitar isso. Então, é uma coisa que tem que ser feito com muito cuidado a respeito ao momento do guri e lembrando que a gente pode apoiar esse menino sendo o que eu chamo da testemunha silenciosa, que é, quando a narcisista não está por perto, valide para o menino que a visão dele de mundo tem valor, que as emoções dele têm valor, que os E se desejos dele mostrar têm valor. disponível, né? Se mostrar Isso, disponível para ele, né? Para dar, de isso, repente, um pouco do que ele não tem na exatamente. mãe. A grande questão é Mari, eu acho que é Mari o nome. A grande questão, Mari, que eu acho, a gente não conhece. Esse menino, a gente não conhece a mãe também. Quem chegou na conclusão de que essa mãe tem o que tem. Então, seria até leviano da nossa parte instruir alguém a dizer para o outro, né, que ele é filho de uma mãe narcisista, porque isso Exatamente. seria uma coisa muito séria, assim. Talvez também oferecer um amparo psicológico para ele, caso ele se interesse, para que ele faça a descoberta com acompanhamento adequado. Pode ser um bom caminho, mas eu também não sei se isso seria invasivo demais e traria ainda mais problema para esse rapaz junto com a mãe lá. Né? Porque como assim? Aonde que está o meu filho? Normalmente essa mulher ela controla todos os passos desse menino, né? Como assim terapia, né? Então não é uma coisa simples. Eu acho que é muito mais o que ela falou mesmo. É um amparo emocional que você possa dar, né? Tá ali do lado, sem muitas acusações, sem muita fala. Isso. É o ouvido empático, sabe? É. E tem uma coisa também que eu aprendi, não tem um tempo já, que quando a gente. Nem sempre.
A ajuda é bem-vinda. A gente tem que tomar muito cuidado. Isso seria papo para uma live inteira sobre como ajudar alguém. Mas nem sempre a ajuda que a gente está querendo oferecer, ela é bem-vinda. Principalmente se a gente não tem as ferramentas para, de fato, ajudar aquela pessoa a superar o problema que você vai jogar uma bomba no colo dele. Talvez ele não tenha nada, nenhuma noção do que seja isso. E, de repente, você joga a bomba, mas você não tem as ferramentas para cuidar dele. E aí, você pode destruir ele ao invés de ajudar. Então, não é prudente. Infelizmente, é com dor que a gente fala. Porque a vontade que dá é de salvar todo mundo, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Né? A mente humana, as emoções, não dá, não é brincadeira. A gente não pode simplesmente chegar e falar, olha, você, sua mãe, hein? Puxa vida, eu tenho que te contar uma coisa. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer dali pra frente, né? Muito complicado. Tem mais alguma pergunta no final? Uma sogra narcisista que quer repetir o padrão... Peraí, agora sumiu. Uma sogra narcisista que quer repetir o padrão dela com o neto, no caso, meu filho. O que eu faço? Quer falar, Tari? A gente falou sobre isso na live também, lembra? Pode falar. Tem algumas questões aí, né? No primeiro momento, cadê esse pai que não consegue peitar a mãe? E aí acontece isso, é assim que se repassa as feridas também, porque vós adoram netos, vós narcisistas adoram netos, muitas delas adoram. Então ela vai repetir o padrão. E se o filho lá não se curou o suficiente para conseguir impor o limite, ter visitas supervisionadas, vai ter um certo cuidado aí, ele tem que passar pelo processo dele. E aí, a mulher, você, no caso, a pessoa que perguntou, se você se vê numa situação que está tendo contato e ele não está conseguindo enxergar, você tem que fazer esse papel de você supervisionar. Porque o que aconteceu vai se repetir, não tem nenhum indício, eu não tenho histórias das minhas seguidoras, clientes, onde, nossa, não, com os meus filhos, ela é maravilhosa. Quando ela é maravilhosa, é manipulação, elas falam. E vão fazendo a cabeça da criança do jeito que elas precisam. Então, é difícil, mas tem esses caminhos. Você tem que abordar seu marido, você tem que ser um filtro, e seu marido tem que passar por um processo. E as crianças têm que ter um par de olhos nelas. E pensar nos limites também, porque né, já detectou o problema, e se de fato é uma avó narcisista, eu sempre tenho muito cuidado com isso, porque a gente tende a rotular e às vezes é muito mais uma impressão nossa. Mas se ela de fato pensar em quanto tempo você está... Por que acesso é esse? Qual o grau de acesso que ela tem aos seus filhos e por quê? Porque também tem aquela coisa, mas é porque eu tenho que trabalhar e aí eu tenho que deixar. Então até isso tem que ser repensado. Né? O quanto de acesso você está dando, porque se o acesso for limitado, o dano não vai ser profundo. Porque ela não é a mãe. Então, vai visitar junto com você. Não vai criar teu filho. E aí começar a pensar estratégias para que para que minimize esse dano, esse contato aí danoso, entendeu? Porque, assim, não sei se é possível cortar o laço, né? Porque acho que na maioria dos casos, não. Existe, mas no caso dela, o marido não tá entendeu? Se o marido sabe, a mulher sabe, e eles querem proteger os filhos, eles vão fazer juntos. O problema é que ela sozinha ela não vai conseguir isso. Exatamente. Então ela vai proteger, ela precisa trabalhar para proteger numa medida em que isso não prejudique a relação dela com o marido dela também, né? Então não é fácil, gente. As relações humanas são complexas demais, né? Não é simples, não. Tariana, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muitas memórias dolorosas. Não é bloqueio, é o que a Tariana disse mesmo. Pensava muito sobre durante o processo de cura e agora não mais. Parece que não fazem mais parte da minha vida. Obrigada. Maravilha. Chegou no melhor ponto, né? Nossa, vamos lá. Mesmo. Olha aí, vocês tinham que escrever um livro, Tariana. Me falaram isso. É tanta coisa que eu faço, gente. Uma hora eu chego lá. 4 anos, contato zero. Dói, mas cura.
Gente, pessoal, quero me despedir. Chegamos no fim, faltam 20 segundos para encerrar aqui. Quero dizer que foi um prazer, como sempre é um prazer estar com você. Você é uma mulher maravilhosa, cheia de dotes. Gente, ela é artista também. Ela não é só isso que eu contei, não. Ela é mais coisa. Ela é maravilhosa mesmo. E muito obrigada por dividir com a gente a sua experiência. Você